Eu nunca imaginei que um dia eu fosse descobrir que meu próprio sono era monitorado. Não por um relógio, não por um aplicativo de saúde, mas por alguém da minha casa. Durante anos, alguém sabia exatamente quando eu dormia, quando eu acordava, quanto tempo eu ficava no celular e até quando eu mexia nele sem querer durante a madrugada. E eu só percebi tudo isso quando já era tarde demais. Fica comigo até o final, porque o que eu descobri pode ser exatamente o que está acontecendo com alguém que você conhece, e essa pessoa talvez nem saiba. E olha, o que eu vou te contar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você vê tecnologia dentro de casa. Quando eu era mais nova, sempre ouvi que disciplina era sinônimo de amor. Horário para tudo, estudar, comer, tomar banho, dormir. Até aí, tudo bem. Todo mundo tem regras em casa. O problema começou quando o debate virou sono. Meu pai dizia que eu dormia tarde demais, que eu não tinha responsabilidade, que eu estava descontrolada, que eu precisava aprender a ter disciplina. Só que eu ia dormir cedo. Eu lembrava, eu sabia disso. Eu me deitava, desligava a luz e dormia. E toda vez que eu tentava argumentar, toda vez que eu tentava explicar, ouvia a mesma coisa. Você sempre inventa desculpa, eu sei exatamente a hora que você pega no sono. Essa frase me marcou mais do que eu imaginava. Na época, eu achava que era só bronca de pai, só mais uma forma de dizer que eu estava errada. Hoje, eu sei que era o início do controle, o começo de algo muito maior e muito mais grave. O problema ficou estranho quando comecei a perceber uma coincidência esquisita. Ele sempre sabia quando eu tinha mexido no celular à noite. Sempre. Mesmo quando eu só pegava para ver a hora, mesmo quando eu desbloqueava por 10 segundos e voltava a dormir. Mesmo que eu jurava que tinha deixado o aparelho longe da cama, na mesa, no carregador, ele sabia. Um dia, às 7 da manhã, ele apareceu no meu quarto furioso. Ficou acordada até 1h20 de novo. Só que eu tinha dormido às 10 da noite. Eu estava exausta naquele dia. Eu tinha estudado o dia inteiro. Eu nem tinha pegado no celular depois de deitar. E a firmeza com que ele falava, a certeza absoluta na voz dele, me fazia duvidar de mim mesma. Era como se ele tivesse uma câmera apontada para mim enquanto eu dormia, como se ele estivesse me observando o tempo todo, como se cada movimento meu fosse registrado em algum lugar. E olha, se você está achando isso estranho, espera só até eu te contar o que vem agora. Quando eu dizia que não tinha mexido no celular, ele respondia sempre as mesmas coisas. Você sempre nega, você mesma não sabe o que faz, você acha que eu sou idiota? Eu vejo tudo. Essas frases começaram a mexer comigo de uma forma que eu não consigo explicar. Eu passei a acreditar que tinha um problema, que talvez eu realmente estivesse acordando sem perceber, que talvez eu pegasse no celular enquanto dormia e não lembrava, que talvez eu fosse descontrolada demais e precisava de ajuda. Esse era o objetivo dele, me fazer duvidar de mim mesma, me fazer questionar a minha própria memória, me fazer sentir culpada por algo que eu nem tinha feito. Eu comecei a me questionar constantemente. Será que eu realmente tinha esse problema? Será que eu estava mentindo para mim mesma? Será que eu era tão irresponsável assim? A manipulação era tão sutil, tão bem construída, tão calculada, que eu nem percebia que estava sendo controlada. Isso tem nome, gaslighting, e eu era a vítima dele todos os dias. Eu achava que o problema era eu, que a culpa era toda minha, que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar. Agora, se você já passou por algo parecido, deixa um comentário aqui embaixo agora, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. Eu nunca vou esquecer do dia que mudou tudo. Eu deixei o celular carregando na sala, sem querer. Eu estava tão cansada depois da aula que simplesmente apaguei na cama, nem trouxe o celular comigo. Ele ficou lá, na tomada da sala, a noite inteira, longe de mim. No dia seguinte, de manhã cedo, ele chegou no meu quarto e disse com aquela voz firme e ameaçadora. Ficou acordada até 1h20 de novo. Só que eu tinha dormido às 10 da noite. Eu estava exausta naquele dia. Eu tinha estudado o dia inteiro. Eu nem tinha pegado no celular depois de deitar.
E a firmeza com que ele falava, a certeza absoluta na voz dele, me fazia duvidar de mim mesma. Era como se ele tivesse uma câmera apontada para mim enquanto eu dormia, como se ele tivesse me observando o tempo todo, como se cada movimento meu fosse registrado em algum lugar. E olha, se você está achando isso estranho, espera só até eu te contar o que vem agora. Meses depois, mexendo no celular velho da casa, aquele que ninguém mais usava, encontrei algo estranho. Uma conta conectada ao meu nome, com o meu e-mail, mas que eu nunca tinha criado. Nunca. Eu sabia todas as minhas contas, todas as senhas, e aquela eu não conhecia. Quando abri, quando consegui entrar depois de tentar várias senhas, meu mundo caiu. Um painel completo se abriu na minha frente mostrando tudo. Horário exato que eu desbloqueava o celular todos os dias, tempo que eu ficava acordada, horários exatos de todas as minhas atividades, aplicativos que eu usava antes de dormir, janelas de insônia registradas automaticamente, momentos de movimento do aparelho durante a madrugada e até padrões de sono calculados com base no sensor de luz e de movimento do celular. Era um sistema de monitoramento automático, completo, detalhado, minucioso, criado anos atrás e atualizado todos os dias, todas as noites, todas as horas. O mais chocante, a última sincronização registrada era 5 horas e 14 minutos. Exatamente o horário que ele tinha me acusado naquela manhã depois que eu deixei o celular na sala. Eu tremi. Minhas mãos começaram a suar, minha boca secou, meu estômago embrulhou. Eu sabia que aquilo não podia ser coincidência. Tudo começou a fazer sentido. Todas as acusações, todos os horários exatos que ele mencionava, todas as broncas, todos os castigos, tudo. Ele sabia porque ele estava vendo. Ele estava me vigiando o tempo todo. Todos os dias, todas as noites, durante anos. E olha, ele estava me vigiando o tempo todo, todos os dias, todas as noites, durante anos. E olha, o que aconteceu depois disso foi ainda mais assustador. Fica comigo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, processando tudo. Cada discussão que tivemos, cada vez que ele me chamou de mentirosa, cada vez que eu duvidei de mim mesma. Tudo fazia sentido agora. Mas eu precisava ter certeza. Eu precisava confirmar, então comecei a testar. Durante uma semana inteira, eu deixei o celular em lugares diferentes, na gaveta, na cozinha, no banheiro, embaixo da cama, e toda manhã, sem falhar, ele aparecia com os horários exatos. 3h42, 1h15, 5h28, números precisos demais para serem chute. Ele tinha acesso completo à minha vida digital, ao meu sono, aos meus movimentos, à minha privacidade. E o pior, ele usava isso como arma, como forma de controle, como jeito de me fazer sentir pequena, culpada, inadequada. Isso não era cuidado, isso era abuso, disfarçado de proteção. Quando finalmente confrontei ele, quando mostrei as provas, quando coloquei na cara dele o que eu tinha descoberto, sabe o que ele disse? Você é minha filha. Eu tenho o direito de saber o que você faz. Isso é pelo seu bem. Você que não entende. Sem remorso, sem vergonha, sem culpa. Como se violar minha privacidade durante anos fosse um ato de amor. Como se me manipular fosse proteção. Como se destruir minha saúde mental fosse disciplina. E naquele momento, eu entendi que eu precisava sair dali. Que aquilo nunca ia mudar. Que ele nunca ia admitir o erro. Que eu estava sozinha naquela situação. E que se eu não tomasse uma atitude, aquilo ia me destruir completamente. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, deixa um comentário agora. Compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente sofrendo em silêncio, sem saber que não está sozinha. Hoje, depois de tudo que passei, eu sei reconhecer os sinais. E se você perceber esses comportamentos em alguém próximo, presta atenção. Conhecimento detalhado demais sobre seus horários, sem você contar. Acusações específicas sobre o uso de celular com horários exatos.
citação de atividades que você fez em privado, mudanças de senha que você não fez, aplicativos desconhecidos instalados no seu celular, bateria que acaba rápido sem explicação, celular esquentando mesmo parado, lentidão estranha no aparelho, notificações que aparecem e somem, configurações que mudam sozinhas. Esses são sinais de monitoramento. E se você reconheceu mais de 3 desses sinais, você precisa agir agora. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair dessa situação, mais profundo fica o controle, mais destruída fica sua autoestima. O que eu aprendi com tudo isso é que controle nunca é amor. Vigilância nunca é cuidado. Manipulação nunca é proteção. E ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de invadir sua privacidade dessa forma. Nem pai, nem mãe, nem parceiro, nem amigo. Ninguém. Sua vida é sua. Seu celular é seu. Seu sono é seu. Sua privacidade é um direito, não um favor que alguém te concede. E se alguém está usando tecnologia para te controlar, te manipular, te fazer duvidar de você mesmo, essa pessoa não te ama. Essa pessoa te controla. E controle não é amor. Nunca foi. Nunca vai ser. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que está vivendo isso? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque eu vou continuar falando sobre esses assuntos que ninguém tem coragem de falar. Sua história importa, sua voz importa, e você não está sozinha nessa.